Sabe aquela vontade que vem do nada e é quase impossível de controlar? Aquela inspiração bem funda, a boca que se abre toda, e aí por um segundo parece que o mundo para. Pois é, isso é o bocejo, uma das coisas mais comuns que a gente faz e ao mesmo tempo uma das mais misteriosas. E olha, isso não é um hábito de hoje, não. É um reflexo que atravessa a história da humanidade. Durante séculos, ninguém fazia ideia do porquê. Filósofos, cientistas, todo mundo ficava intrigado com isso. E aí, após que já deu uma vontadezinha de bocejar, né? É incrível como só de falar no assunto o corpo já responde. É um reflexo muito poderoso e, como a gente vai ver, surpreendentemente social. Bom, vamos mergulhar fundo nisso, porque o bocejo é muito, mas muito mais do que só um sinal de que alguém está com sono ou entediado. É um verdadeiro mistério universal. E quando eu digo universal, não é exagero. O bocejo está presente em praticamente todos os grupos de vertebrados que a gente conhece. Peixes, cobras, pássaros, até golfinhos, todo mundo boceja. Isso diz pra gente que esse reflexo é uma coisa super antiga, está gravado no nosso DNA evolutivo. E com que frequência isso acontece? O número pode surpreender. Em média, uma pessoa boceja até 28 vezes por dia é considerado normal. É um reflexo que acontece bem mais do que a gente se dá conta. Agora, vamos acabar com o mito mais famoso de todos. Aquela ideia de que a gente boceja para levar mais oxigênio para o cérebro. Parece que faz sentido, né? Só que está completamente errado. A crença antiga era bem simples. Tá faltando oxigênio, então o corpo boceja. Mas a ciência moderna foi lá e testou isso. Fizeram experimentos onde as pessoas respiravam ar com mais ou menos oxigênio e adivinha, a frequência dos bocejos não mudou nada. A conexão simplesmente não existe. E essa história do oxigênio não é nova, viu? Vem lá do século XVIII. Mas, felizmente, a ciência avançou e a resposta de verdade é muito mais fascinante. Então, se não é oxigênio, para que serve o bocejo? Bem, a teoria mais aceita hoje em dia é que o bocejo funciona como um sistema de refrigeração para o nosso cérebro. É como se fosse um ar-condicionado biológico. O nome técnico para isso é termorregulação cerebral. Pensa no cérebro como um supercomputador. Ele precisa de uma temperatura ideal para funcionar bem. Quando ele começa a superaquecer, por cansaço e estresse, o bocejo entra em ação para dar uma resfriada. Mas como isso funciona na prática? É um processo genial em 3 passos. Primeiro, a temperatura do cérebro sobe um pouquinho. Aí, o bocejo força uma puxada de ar bem funda, um ar que está mais frio que o nosso corpo. E por fim, o sangue que passa ali pelas vias nasais é resfriado e circula pelo cérebro, baixando a temperatura e otimizando o funcionamento dele. Mas esfriar o cérebro não é a única função. O bocejo também age como uma espécie de interruptor de estado, sabe? Ele ajuda a gente a fazer a transição entre o sono e o estado de alerta. É por isso que a gente boceja tanto quando acorda, para ligar o cérebro, e também antes de dormir, para prepará-lo para o descanso. E a prova de que um cérebro mais frio funciona melhor é incrível. Fizeram um experimento onde pessoas que assistiram a vídeos de gente bocejando ficaram mais rápidas para identificar ameaças, tipo cobras escondidas em imagens. Ou seja, o bocejo, ao resfriar o cérebro, literalmente deixou os reflexos e a atenção delas mais afiados. Bom, até agora a gente falou do bocejo como uma coisa individual. Mas e o lado mais famoso dele? Por que o bocejo é tão contagioso? A resposta para isso nos leva direto para o coração da empatia e da conexão humana. O mecanismo por trás disso são os chamados neurônios espelho. São células cerebrais muito especiais que disparam não só quando a gente faz alguma coisa, mas também quando a gente vê outra pessoa fazendo. Eles são a base neural da imitação e, mais importante ainda, da empatia. Então, quando a gente vê alguém bocejar, nossos neurônios de espelho meio que ensaiam a ação no nosso cérebro, e isso nos leva a bocejar também. É uma forma inconsciente de sincronia social. E o mais legal é que esse contágio é mais forte entre pessoas que têm laços emocionais. Bocejar em resposta a um amigo ou familiar é um sinal sutil de empatia em ação. E essa ligação com a empatia é tão forte que em algumas condições que afetam a interação social, como no espectro do autismo, por exemplo, o bocejo contagioso é bem menos comum. Isso só reforça a ideia de que pegar um bocejo é um reflexo profundamente social. Mas além da fisiologia e da empatia, tem um último ponto para a gente pensar: a saúde. Porque, em alguns casos, bocejar demais pode ser um sinal de alerta que o nosso corpo está enviando. Na medicina, isso tem nome: bocejo patológico.
A regra geral é quando alguém boceja mais de 3 vezes a cada 15 minutos, sem ter um motivo claro, como cansaço ou tédio. É um bocejo que vira uma coisa excessiva, quase compulsiva. E por que isso é importante? Porque esse bocejo excessivo pode ser um sintoma discreto de problemas neurológicos graves. A lista vai desde distúrbios do sono, como a apneia, até coisas bem mais sérias como AVC, esclerose múltipla e até tumores cerebrais. Existe até um fenômeno raro e impressionante chamado paracinesia braquial ocitante. Em alguns pacientes que tiveram um AVC, o simples ato de bocejar pode fazer o braço paralisado levantar sozinho, sem querer. É uma demonstração muito forte de como o bocejo está ligado ao nosso sistema nervoso central. Então, da próxima vez que alguém bocejar, vale a pena lembrar. Aquilo não é só um sinal de cansaço. É muito, muito mais que isso. O bocejo, na verdade, é um reflexo super sofisticado e antigo. Ele conecta a saúde do nosso cérebro, nosso estado de alerta e até a nossa capacidade de sentir empatia pelos outros. Tudo isso num único ato. Isso tudo deixa uma pergunta final no ar. Se um simples bocejo revela tanto sobre como nosso cérebro se resfria, se mantém alerta e se conecta com os outros, que outros segredos será que estão escondidos nos nossos comportamentos mais comuns do dia a dia? Fica aí a reflexão.